Então, boa noite, gente. Como a Adriana me apresentou, meu nome é Vanessa e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o tema karma, provas e expiações. É necessário a gente fazer uma reflexão sobre esse tema, porque muitas vezes eles são a causa que levam as pessoas ao atendimento apométrico. Não dá para falar de karma sem falar de reencarnação, né? O conceito de que somos espíritos milenares, que estamos interagindo temporariamente com a matéria através de um corpo físico, já foi bastante discutido nos estudos, bem como a ideia de que não temos uma única existência, né? Para que a gente relacione todos esses conceitos com o tema de hoje, é preciso responder uma pergunta: qual a finalidade de tudo isso? O porquê de reencarnar? No Livro dos Espíritos, na parte de introdução à doutrina, Kardec diz que os espíritos não permanecem para sempre no mesmo estágio evolutivo. Ao longo do tempo, todos progridem e passam pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre por meio da encarnação que, para uns, é imposta como expiação e para outros é oferecida como missão. A vida material é uma prova a qual os espíritos precisam se submeter várias vezes até que tenham atingido a perfeição moral absoluta. Assim, a reencarnação constitui para eles uma espécie de depuração, pois ao término de cada uma, eles saem mais ou menos purificados. Então, de maneira geral, o objetivo de todas as almas dos espíritos criados por Deus é atingir a perfeição moral absoluta. Daí vem a questão, a gente conseguiria atingir essa meta estando somente no plano espiritual, sem passar pelas experiências da Terra? Segundo, eu não sei falar o sobrenome dele, tá? Eu vou falar como eu acho que é, Mauro Kibito, no livro Como Aproveitar a Sua Reencarnação, ele diz que não tem como a gente evoluir e atingir essa meta referente à moralidade sem passar pela encarnação. Isso precisa ser feito em um lugar onde existam estímulos para que as nossas imperfeições se manifestem. Aqui estão os fatos que funcionam como gatilhos, que fazem aflorar as nossas inferioridades. No astral não existem estímulos específicos para fazerem aflorar a raiva, a vaidade, a mágoa, a tristeza, o medo, a timidez, mas é aqui que elas aparecem. O espírito evolui encarnado. Como tem pessoas que estão frequentando o estudo no seu primeiro ano, eu achei importante a gente conversar a respeito de onde esses espíritos reencarnam, né? Até para a gente ter um pouquinho de noção e conhecimento de que nível moral a gente se encontra. Segundo Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Que nessa imensidão de universo que a gente conhece pouco, existem vários mundos preparados para receber essas almas encarnadas. E os espíritos reencarnam num orbe de acordo com a situação vibracional, com a situação moral, né, desse agrupamento de espíritos. No nosso caso, a gente está reencarnado no planeta Terra, se eu não me engano é o segundo na escala evolutiva, e nosso planeta é chamado como planeta de provas e expiações. Joana de Ângeles, ela faz uma comparação a respeito do planeta que a gente está reencarnado, que eu achei muito interessante, para definir essa questão de o que seria um planeta de provas e um planeta de expiações. Ela compara a Terra a um planeta escola, aonde a gente se matricula para aprender por meio de testes tudo aquilo que a gente ainda não compreendeu em respeito de perdão, amor, solidariedade, sentimentos nobres, né? É um lugar de reeducar os sentimentos, é um lugar de rever conceitos. E ela também compara a Terra como um hospital, que as pessoas se internam pela dor para curar doenças da alma.
E Emmanuel, ele também, diferenciando um pouquinho do que é provação e expiação, eu escolhi uma frase. Ele diz que a provação, então, seria a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime, né? Então, sempre nos textos que a Adriana me passou, que eu dei uma lida, sempre que a gente está envolvido com questões morais, de ética, comportamentais, a gente está passando por uma prova. Quando essas situações afetam dolorosamente nossa alma e o nosso corpo físico, a gente está expiando, sempre relacionada a uma falta cometida. Então, as provas são situações que colocam em teste conceitos que foram teorizados por nós antes de reencarnar. E a expiação já está associada às faltas cometidas. Como exemplo da expiação, a gente teve o livro da Letícia, que ela apresentou no momento literário, né, que falou de soldados e comandantes galeses que fizeram atrocidades na sua época, né, em que viveram, e depois resgataram isso no acidente da TAM em São Paulo. Ela também passou um videozinho sobre o menino João Hélio, né, que morreu daquela forma trágica, e ele relatando como espírito que escolheu assim para resgatar e espiar várias pessoas que ele fez sofrer do mesmo modo. Seria um exemplo assim. Muitas pessoas, elas, por conta disso, por conta do nome, elas acham que a Terra é um lugar de punição, de castigo, um lugar que a gente está destinado a sofrer, mas na verdade é uma visão equivocada, né? Isso acontece porque quando a gente está aqui, a gente sofre as influências das ideias carnais, a gente perde um pouco a percepção de totalidade, ela fica um pouco reduzida e a gente só enxerga um pedacinho da história. A gente não consegue visualizar um todo, a gente enxerga somente a nossa atualidade, né? Sem levar muitas vezes em conta todo um passado. Mas na verdade viver aqui é uma oportunidade de melhora que a gente recebeu depois de muito solicitar, né? Isso. Então a gente, quando veio pra cá, a gente sabia que não podia ser fácil, né? Que não iria ser fácil, porque o nosso passaporte espiritual nos dava um panorama da nossa realidade moral, né? Então a gente optou por isso, como um doente opta por um remédio, né, ruim para curar uma doença. Quando a gente tem que curar uma doença, a gente toma o remédio, nem que seja ruim. Isso. Nem que seja amargo, doído. A gente toma para melhorar. Então essa comparação. O mundo material, né, ele é uma cópia do mundo espiritual. Então aqui a gente vive realizando escolhas. Vou dar um exemplo da escolha profissional. A gente observa as nossas aptidões, escolhe uma função para realizar, muitas vezes estuda, se insere na carreira profissional com os prejuízos e benefícios que ela nos trazem. A mesma coisa acontece quando a gente desencarna, né, e está no processo de reencarnação. A gente faz uma análise, uma pesquisa, estuda as nossas imperfeições, faz uma escolha de situações que a gente já se julga preparado para superar, e daí vem para fazer o teste, né? Deus é tão bom que Ele não nos deixa sozinho nesse caminho, né? Assim como a gente vem para resgatar, vem com pessoas difíceis ao redor, né? Situações complicadas na área de trabalho, na área da família, mas sempre vem também almas afins, pessoas amigas que também querem a nossa melhora e torcem para que a gente saia bem sucedida da reencarnação. Pode ser encarnados, como o amparo espiritual, né? E Jesus já dizia, Ele já confia na nossa vitória, porque Ele já dizia, a carga nunca é maior do que aquilo que a gente possa suportar. Então, enquanto a gente não aprende,
né? Tudo que a gente tem para aprender, a gente visita e revisita o mesmo cenário. E é aqui que vão acontecer as situações, né, que vão empurrar a gente para uma melhora espiritual. Né? Aqui a gente vai trazer pessoas, experiências, contextos que refletem a nossa necessidade, a nossa limitação, aquilo que a gente precisa melhorar em nós. Então, para descontrair um pouquinho, eu escolhi um videozinho para passar para vocês. Ele é de humor, não é sério, quer dizer sério, mas não é sério. E ele trata bem dessas questões. Quando começa a aflorar os problemas da vida, o que a gente faz? Pai, o senhor está vendo que eu estou aqui de joelho hoje. É uma súplica muito importante que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo cobrar o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu fiz uma lista. Amar o próximo. Eu amo o próximo. Eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo. O próximo do próximo do próximo, que já não tem tão próximo assim, eu estou amando também. Para garantir, eu estou pegando um raio aqui de 1 quilômetro, estou amando. Se aproximou, amei. Caridade. Eu faço. Eu sou um cara caridoso. Essa semana mesmo juntei um bocado de roupa aqui que não estava dando ninguém, que eu engordei um pouco, doei mesmo, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima um irmãozinho menos favorecido, meu pai. Que chega pedindo dinheiro, quando eu tenho odor, eu bato papo, eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa da pessoa que não toma banho há muito tempo, não estou aqui para julgar, podia ter tomado banho, podia ter outro lugar que a pessoa tem chafariz, não interessa, estou ali, amando, prendi a respiração, eu estou aqui. Orai e vigiai. Oro toda noite, como o senhor pode ver. Vigiar, então estou vigiando direto, eu sei de tudo que está acontecendo comigo, eu estou sempre me vigiando, quando menos espero, vigiei, honrar pai e mãe. Eu sou manso, eu deixo ver as criancinhas, eu dou minha cara a tapa, entendeu? A outra face eu tenho face, eu tenho uma bochechona boa. Eu zerei o Sermão da Montanha várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade. Eu não quero cobrar, assim, como disse, mas tá certo o que eu estou passando. Eu estou desempregado há 8 meses. A Juliana, minha mulher, me deixou para ficar todo caro. Eu estou devendo cheque especial, eu tenho que errar. Não estou cobrando, não. Eu sei que se o senhor disser assim, não é assim, tem que ser, aceitei, porque o senhor sabe de tudo. Estou aqui para sofrer, entendeu? Se for preciso, mas vê aí se é isso mesmo, porque eu sei que é muita coisa para resolver. Imagina, o senhor tem um universo inteiro para tomar conta, é muito buraco negro, muita galáxia, uma humanidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muita morada, só também podia ter feito um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor está ligado assim várias coisas. Como é que o senhor vai saber o que está rolando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Não dá, mas tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que não seja do seu conhecimento. Pai, que feia folha. Você precisa focar. Tem que me olhar. Essas folhas caem mesmo. Eu não vou passar do chão. A árvore não vai morrer. Custa se eu tirar o foco um pouco da folha da árvore e botar no meu cheque especial. Pela sua vontade, o senhor é onipresente, onipotente, oni tudo. Pela sua vontade, eles aumentam o meu limite, entendeu? Sem consultar Serasa, sem consultar SPC, Deus é isso. Pai, eu não quero cobrar. Se o senhor achar que é isso mesmo, Alberto tem que se lascar. Vamos lá. Mas se não for isso, pai, dá uma ligada aí. Ok? Está combinado, né? Então tá bom, então eu vou... Garcia, muito obrigado pela minha família, pela minha saúde, minha vida, enfim, blá blá blá, aquela coisa que eu falo sempre. Assim seja. Eu estava vendo você aqui fazendo sua prece e você estava fazendo uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Não é cobrando, não. Eu estava assim só dando uma relembrada e mostrando como é que eu estou indo direitinho nas coisas, né? E mereço um alívio. Sim. Nós temos uma lista aqui sua também. Esse livrão aí? Sim. Isso é coisa que eu vou ganhar? Não. É uma lista de cobranças suas, de dívidas passadas. O quê? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Não, parcelas, né? Já está parcelado. Ilusão de ótica, não estou vendo ninguém. Você é sonho, não estou vendo espírito nenhum, não tem livro nenhum aqui. Ela sumiu. Não, quer ver? Então era isso, né? Brincadeirinhas à parte, né? Mas com um fundinho de verdade. Pode passar, acho que duas, porque...
Eu duvido alguém que não passou, não fez nenhuma prece igual a dele. Aí quando os problemas vêm, né, por conta da nossa reencarnação, nossa visão limitada, estando preso nesse corpo, a gente esquece do nosso livrão, né? Aí quando vem as cobranças e as situações da vida, a gente se rebela contra Deus, acha que é injustiça divina, começa a procurar culpado, alguém para botar culpa, né? E tudo isso ficaria mais leve se a gente entendesse que a vida não é um fim, ela é um meio para desenvolver dentro de nós as nossas potencialidades. No início de tudo, a gente foi criado simples, ignorante, né? E as imperfeições que a gente tem em nós foram, eu não encontrei uma palavra melhor, mas foram as maldades e as más escolhas que nós fomos acolhendo ao longo de todas as nossas existências. E escolhas erradas, elas geram consequências para nós e para um monte de gente que está à nossa volta. Pensando um pouquinho nisso, eu lembrei da minha mãe, né? Que quando eu fazia algo de errado, eu queria que ela perdoasse com o esquecimento de todo o mal. E eu dizia, e ela dizia pra mim: filha, Deus ama, fazendo um comparativo com Deus, né? Mas Ele não livra a gente das consequências, não, né? Senão Ele não seria justo, nem com a gente, nem com todos os prejudicados. E lendo o livro Emoções que Curam, tem uma frase que eu li lá que eu achei bem interessante, que fala que realmente Deus nos ama. Só que a nossa visão distorcida de amor acha que o amor é algo que faz a pessoa resolver aquilo que compete ao outro fazer. Amor egoísta. Então é um amor egoísta. Então realmente Ele nos ama, porém Ele não nos livra das consequências. Na nossa apostila, falando sobre karma, isso já é um preconceito de karma, né? Diz que tudo de bom ou de ruim que você fizer hoje, algo de força equivalente amanhã lhe irá beneficiar ou prejudicar, seja nessa ou em outra vida. Essa afirmação ela já traz por si só o conceito de karma relacionado ao conceito de reencarnação, fundamentando a lei da física, que também já foi muito falada aqui, que para cada reação existe uma reação equivalente, né? José Lacerda de Azevedo, também na nossa apostila eu tirei, diz que karma é uma lei de reação, vem reafirmar isso, que obriga tudo a voltar ao seu lugar, em um imenso processo de reajuste harmônico do universo. Então, com tudo que a gente já escutou até aqui, a gente pode concluir que as provas, as expiações, são consequências, resultado, muitas vezes, né, daquilo que nós fizemos em algum momento das nossas existências, né, ao longo das nossas existências. E a lei que rege tudo isso, que vai atrair as situações e para perto de você, seria a lei kármica, né? E com um objetivo, o aperfeiçoamento moral. Esse é o objetivo do karma, né? Então a gente precisa excluir da nossa cabeça a ideia de que karma é o outro que eu carrego, tá lá na minha família, é meu trabalho, que eu tenho que fazer isso porque isso é um karma, porque a gente tem que tirar isso da cabeça, porque karma não é algo externo, é algo muito pessoal. São as nossas necessidades, nossas ilusões, nossos anseios, nossos erros, também nossos acertos, né? Diz muito mais de nós. E os outros, na verdade, são oportunidades que a vida nos presenteia para que a gente melhore como pessoa. O que mais a gente ouve falar é: fulano é meu karma. Coitado do fulano, né? Uma tem cada presente. Mas é pro nosso melhoramento. O tamanho da culpa do mesmo. Pois é. Vai ver o tamanho da lista, né? Da culpa que a gente carrega. Existem vários tipos de karma, isso também está na apostila. Tem o karma individual, que é quando está relacionado à vida de uma única pessoa. Normalmente aquelas questões também de doença, de
de algumas expiações, coisa e tal. Tem karma familiar quando atinge toda a família, né, que são espíritos ligados ao mesmo tipo de prova. Como exemplo, tem o dependente químico, que ele sofre, mas também todos os envolvidos na família, né, também sofrem juntos. Tem o karma regional, que quando é uma situação aplicada a uma região, né? Dali deu o exemplo das adversidades climáticas. Tem o nacional, que é uma ampliação desse karma, são os conflitos, ditaduras, misérias, desastres naturais, coisas de uma determinada região. E o karma mundial, quando é aplicado à humanidade toda. As guerras mundiais é um exemplo, e as escassez de recursos naturais na atualidade. Vale lembrar também aqui que nem tudo que é ruim, né, ele é karma, né? Nem tudo que é ruim é karma. O Evangelho, ele nos abre um pouco a visão a respeito disso, quando ele fala das aflições excedentes, né? Que a gente, nessa mesma vida, a gente procura ações, pensamentos que perturbam e agitam a nossa alma. A gente procura atividades ou hábitos que fazem mal para o nosso corpo físico e para o nosso espírito, né? Pode passar. O Evangelho diz que o homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos dessa vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários, qual só a ele caberia evitar. Aí, com tudo que a gente conversou até aqui, eu pergunto para vocês, então karma é uma sentença? Vocês acham que sim? É algo determinante do seu destino e do seu futuro? Não, realmente não. Deixa eu passar. Na apostila diz que nada é tão decisivo quanto se pensa e muito menos caso perdido. É possível modificar o karma modificando as ações cotidianas. Ao transformar maneiras de pensar e de agir, transformamos também as reações do universo ao longo de nossos muitos caminhos terrenos. Então não, karma não é algo que vai determinar o final da nossa história. Lendo essa frase, eu lembrei de um exemplo que eu tive a oportunidade de ouvir numa outra casa que a gente ia, num centro de cura antes de vir aqui. Tinha bastante gente que estava doente, bastante gente com problema de câncer. E eles diziam assim, que às vezes você pode ter programado o câncer ou aquela doença para aquele momento da sua vida, mas não quer dizer que você disse que você ia morrer daquilo, né? Então você programou a doença, mas não quer dizer que você vai morrer. Vai depender de como você vai enfrentar enfrentar aquela situação que se apresentou para você naquele momento. Será que você vai entender a mensagem, o que aquilo quis dizer de mudança interior, né? Como você vai lidar com aquela situação? Ô, Vanessa, então o karma não é uma doença matadeira. Não. Eu lembro também que a dona Tânia sempre fala aqui que às vezes eu matei um montão de pessoas na outra vida. Não quer dizer que aqui eu vou precisar morrer de acordo com aquilo tudo que eu aprendi. Não quer dizer que eu vou morrer da mesma forma. Eu posso resgatar sendo um médico, um exemplo que a dona Tânia sempre dá, salvando muitas vidas. Então também não é assim olho por olho, dente por dente, né? E tem nesse mesmo livro do Como Aproveitar a Sua Reencarnação, o Mauro Kibito, ele apresenta 2 regras de ouro, né?
para que a gente aproveite as situações que se apresentam para nós na vida. A primeira regra de ouro, ele diz que ante um fato desagradável, fique atento ao que emerge de negativo de dentro de si. Aí está a imperfeição que veio ser trabalhada. Segunda regra de ouro, ele coloca a questão da resignação. A primeira eu não vou comentar muito a fundo, porque o próximo estudo é sobre reforma íntima. Então ele está bem relacionado à questão de lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, para um processo de melhora espiritual. Aí eu não vou comentar muito porque vai ter o complemento na próxima semana. Aí eu gostaria de falar sobre a resignação porque é algo que ele faz bastante crítica no livro, né? Que muitas pessoas elas leem a palavra resignação e elas compreendem como sofrer passivamente. Então ninguém veio para a Terra para fazer apologia ao sofrimento, à tristeza, eu tenho que sofrer porque é meu karma, não foi para isso, né? Ele coloca que nos textos, né, nos livros espiritualistas, quando a gente encontra a palavra resignação, a gente tem que associar a aceitação. Primeiro, a aceitação vai te mover à busca de solução para aquilo, né? E a revolta, quando você nega, quando você não aceita aquilo que está acontecendo com você, ela não te faz crescer em nada moralmente. Não faz crescer em amor, em auto-amor, em ética, em nada. Então, esse é o ponto que ele coloca. Ele fala que a resignação, que é o ato de aceitar as situações adversas, é sinônimo de sabedoria. Esses fatos estão aí para oportunizar o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa purificação. O espírito aprende com o sofrimento, mas ele evolui com a alegria. Então é o que você vai fazer daquele sofrimento é que vai determinar se você vai se melhorar ou não. Posso perguntar uma coisa? Por exemplo, assim, eu já estou na casa espírita há muito tempo, eu procuro me informar, mas o meu marido, ele fala que eu sou muito resignada, mas que eu sou acomodada, que para não causar um atrito, eu tenho uma resignação, assim, que não é bem, que é uma acomodação. Daí como que a gente vê isso? Se conforma, eu não gosto, eu evito conflito, tá? Então eu não gosto de evitar. Muitas Não com pessoas, ele, com tudo, muitas assim. pessoas fazem isso, mas você tem que ver até que ponto isso é bom. Porque eu às vezes me prejudico, muitas vezes eu me prejudico para não criar uma polêmica, entendeu? Para não criar uma confusão. Então tudo bem, mas só que aquilo tudo Mas bem. tudo bem mesmo, você Não, aceitou tá, não é aquilo, não está tudo bem. Ou só engoliu. Sim, Eu procuro aceitar, procuro ver o defeito o lado do outro, eu procuro pensar que o outro, né? Mas eu não confio. Mas isso também podia ser uma prova que você precisava de aprendizado. Daí você também se acomodou. Mas é que também acho que a gente tem que pensar que às vezes assim, a gente tá aqui dentro e tal, que a gente só tem que fazer o bem, né? Não pode aceitar. Sim, mas eu digo assim, de uma maneira geral, assim, que nem ela, eu acho que eu não posso, né, bater de frente, porque senão eu vou fazer uma coisa ruim pra mim. Mas não podemos pensar assim. Mas eu acho que independente de bater de frente ou não, é aceitar a situação do outro. Isso é resignação. Eu acho que também aceitar, também. Eu sempre acho que aceitar, os outros são com mais, assim, ele estava mais estressado, ou ela estava mais, entendeu? Eu procuro sempre, mas daí sempre eu tô indo mais, eu sou acomodada, que eu não sou resignada. Tem que aprender a balancear. E daí tem que eu saber sou dizer não, é isso que eu quero dizer. Eu não sei se eu queria falar outra coisa. A gente tem que dizer não também, né? O que nós temos que entender é que nós temos que ter as coisas da nossa vida espiritual, uma maneira de nós agirmos perante a humanidade. Agora, o que é de direito nosso, nós temos que ir à luta e brigar por eles. O próximo estudo, ele vai falar Sobre isso. justamente
de como E a Francine você falou muito também. utilizar alguns sentimentos. Por exemplo, para você a ideia de conflito ela é negativa. Mas às vezes a gente precisa, às vezes numa discussão de se pegar, né? Mas às vezes no compartilhar da sua opinião e da sua visão, você também ensina o outro. Isso mesmo. Às vezes é isso. O próximo estudo vai falar sobre como você usar os sentimentos que a gente acha que é negativo, mas são conquistas da alma, como raiva, como alguns sentimentos que são importantes para a nossa melhora. O que de positivo a gente pode tirar nisso? Que também não adianta dizer que a gente não vai entrar em conflito, né? Vai ser totalmente paz, totalmente... E às vezes sempre botando quente pra e mais. depende também muito da personalidade da pessoa. Né? Também, entendeu? Tem pessoas que são mais diferentes, outras vão se recatar mais, enfim, né? Vai de cada um. Eu me irrito com pessoas que fazem isso, entendeu? Assim, que entra de direito, eu não consigo entrar. Mas eu acho que isso depende muito da pessoa. É pessoal. Pessoal, como é que você está se sentindo com isso? Você está sentindo que você está se acomodando com a situação? Ou você está aceitando realmente estar bem com o seu jeito de agir? A resignação ela pode ser definida como uma acomodação, mas dependendo da maneira como ela está sendo colocada. Da atitude que está sendo colocada. E às vezes também tudo foi colocado naquele momento para dar um não, para a pessoa também precisava aquilo de você, e você foi usado e às vezes tu tá, não vou falar nada para não causar aumento. E de repente tu foi usado assim para dizer um não, para brigar, ou para gritar, ou sei lá, colocar a sua posição. Para colocar a sua posição. Exato. Aprender a balancear. Isso. Nós não podemos mudar, né, a lei de harmonização entre os seres. Isso não existe, né? O resgate, a harmonização, ele terá que acontecer. Mas nós podemos escolher a maneira como vamos passar por cada situação, né? Então eu gostaria de deixar uma frase, né, para reflexão, uma frase de Chico Xavier, que diz: felizes sim de todos que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Eu tinha programado uma musiquinha para encerrar, que a tia Regina que me apresentou a musiquinha, e sempre que eu tô usar o termo lá de Itajaí, a renegada, eu coloco a musiquinha para ouvir e ela me dá um upgrade para continuar, né? Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar
chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. E era isso, semana que vem nós Vamos encerrar essa parte então pra gente Tem uma oração. ir no... É que eu pus, se alguém quiser fazer, que eu achei bonitinho. Pode deixar que eu termino com a oração. Vamos encerrar essa parte então para quem quiser ir embora. Muito obrigada, Vanessa. E vamos passar para a segunda parte. Hoje vamos fazer a nossa mesa coletiva. Então vamos encerrar com oração de paz de espírito. Eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. E peço vossa ajuda para transformar cada problema meu, simples ou grave, em exercício positivo para a evolução de minha alma. Que cada aflição seja um teste divino para me indicar o caminho da verdadeira e infinita felicidade. Ó Senhor, eu não peço que afaste de mim as dificuldades, mas que eu me anime a enfrentá-las e que me ilumine para sair bem de todas elas. Dai-me, Senhor, agora e sempre, a vossa paz e obrigada por me dar a certeza de que tudo vai dar certo. Assim seja.